Durante séculos, a Lua foi um símbolo de mistério, poesia e silêncio. Mas no século XX, ela se tornou um território de guerra, uma guerra silenciosa, não com soldados, não com bombas, mas com câmeras, foguetes, bandeiras e, acima de tudo, propaganda. Em meio à maior tensão política da história moderna, Estados Unidos e União Soviética transformaram o espaço sideral em um campo de batalha invisível, onde cada conquista era uma declaração de poder e cada fracasso uma humilhação global. Mas e se a maior disputa da Guerra Fria não foi travada na Terra, e sim no imaginário da humanidade? E se a chegada à Lua foi mais do que um feito científico? E se foi, na verdade, a maior operação de guerra psicológica já executada? Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta não encontrou a paz. Encontrou uma divisão profunda, um abismo ideológico que partiu o mundo ao meio. De um lado, o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, prometendo liberdade e prosperidade individual. Do outro, o comunismo soviético, defendendo a coletividade e a igualdade. Era a Guerra Fria, uma era de medo, desconfiança e uma corrida armamentista que ameaçava aniquilar a civilização. Nesse tabuleiro de xadrez global, cada avanço científico se tornava uma arma política. Cada conquista tecnológica era um recado direto ao inimigo. O poder não era medido apenas em ogivas nucleares ou no tamanho dos exércitos, mas na capacidade de demonstrar superioridade em todas as frentes, especialmente na fronteira final. O espaço, a linha que separava a ciência da guerra, sempre foi tênue, quase inexistente. O mesmo foguete que podia levar um satélite para a órbita da Terra, demonstrando um avanço pacífico, era o mesmo que podia levar uma ogiva nuclear para o coração do território inimigo em questão de minutos. A exploração espacial e a tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais eram duas faces da mesma moeda. Por isso, ciência e poder militar nunca estiveram separados. Após a derrota da Alemanha nazista, Estados Unidos e União Soviética iniciaram uma caçada secreta pelos cérebros do Terceiro Reich. A Operação Paperclip, conduzida pelos americanos, recrutou centenas de cientistas alemães, incluindo Werner von Braun, o pai do foguete V-2. Ele não era apenas um gênio da engenharia, ele era um ativo estratégico, a chave para dominar a tecnologia de foguetes. A corrida espacial, portanto, não nasceu de um desejo puro de exploração. Nasceu da necessidade militar de superar o adversário a qualquer custo. Em 4 de outubro de 1957, o mundo acordou assustado com um som que vinha do céu. Um bip constante e eletrônico. A União Soviética havia lançado o Sputnik 1, o primeiro objeto artificial a orbitar a Terra. Não era apenas um satélite, era uma mensagem de poder, um choque para o Ocidente. A esfera de metal polido, cruzando os céus americanos, era a prova visível de que a URSS estava à frente. A humilhação foi seguida por mais vitórias soviéticas. O primeiro ser vivo no espaço, a cadela Laika, e depois o golpe mais impactante de todos. Em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar pelo espaço e retornar em segurança. Ele não era apenas um cosmonauta, ele era um herói global, o símbolo do triunfo comunista. Para os Estados Unidos, o orgulho soviético era um espelho de seu próprio medo e fracasso. Os Estados Unidos, a nação que se via como líder indiscutível do mundo livre, estava perdendo a corrida mais importante do século. A liderança econômica e militar parecia não ser suficiente. Em plena Guerra Fria, estar em segundo lugar não era uma opção, era uma derrota inaceitável. Uma vulnerabilidade exposta para o mundo inteiro. As manchetes dos jornais americanos eram alarmistas, refletindo um pânico nacional. O choque do Sputnik levou a uma crise de confiança. Como resposta, o governo americano agiu rápido. A NASA, a Agência Espacial e Aeronáutica Nacional, foi criada em 1958. Não apenas como uma agência científica, mas como um instrumento de política externa, uma arma para restaurar o prestígio nacional. A pressão era imensa e o país precisava de um objetivo grandioso. Algo que pudesse apagar a humilhação e provar, de uma vez por todas,
a superioridade americana. Foi nesse cenário de urgência e crise que o presidente John F. Kennedy, em um discurso histórico ao Congresso em 1961, fez uma promessa que parecia impossível. Ele declarou que os Estados Unidos deveriam se comprometer a, antes do fim da década, levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança. Nós escolhemos ir à Lua, ele diria mais tarde. Não porque é fácil, mas porque é difícil. Essa frase, no entanto, escondia a verdadeira motivação. A decisão não foi primariamente científica, foi política. A Lua não era o destino, era o pretexto. O objetivo real era derrotar a União Soviética no palco global, uma demonstração de força tecnológica e econômica que nenhum outro país poderia igualar. Era uma aposta de tudo ou nada, com o destino da Guerra Fria em jogo. Para cumprir essa promessa, a América precisava de um herói, mas o homem escolhido para dar o primeiro passo na Lua, Neil Armstrong, não se encaixava no estereótipo do herói de ação. Ele era reservado, intensamente focado, um engenheiro e piloto de testes que falava mais com ações do que com palavras. Silencioso, técnico, quase recluso, e talvez por isso mesmo ele tenha sido o escolhido. Armstrong representava a competência americana, a calma sob pressão, o profissionalismo em vez do estrelato. Ele não era um político ou uma celebridade. Ele era a personificação da missão, um homem comum, encarregado de uma tarefa extraordinária. Sua biografia, marcada por testes perigosos e experiências de quase morte, e seu perfil psicológico discreto o tornavam o rosto perfeito para um evento que precisava ser visto como um triunfo da humanidade, e não apenas de uma nação. A missão Apollo 11 não foi apenas uma expedição científica, foi uma produção cinematográfica transmitida para uma audiência global. Cada passo, cada palavra, cada imagem foi cuidadosamente planejada, ensaiada e dirigida. A NASA sabia que não bastava chegar à Lua. Era preciso que o mundo inteiro visse. Milhões de pessoas ao redor do globo se reuniram em frente a televisores para assistir, ao vivo, ao maior espetáculo da história. A Lua se transformou em um palco e os astronautas em seus atores principais. As câmeras, a qualidade da transmissão, a narrativa construída em tempo real. Tudo foi projetado para criar um impacto psicológico avassalador. Não era apenas sobre exploração espacial, era sobre a conquista da atenção e da imaginação de toda a humanidade. E então, em 20 de julho de 1969, o momento chegou. O mundo prendeu a respiração enquanto o módulo lunar Eagle descia sobre a superfície poeirenta do Mar da Tranquilidade. Neil Armstrong desce a escada e pisa na Lua. Sua voz, atravessando 380 mil quilômetros de vácuo, ecoa pela Terra. É um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Mas aquele passo não era apenas humano, era profundamente geopolítico. A bandeira americana fincada no solo lunar não era apenas um símbolo de exploração, era uma declaração de vitória na Guerra Fria. Naquele instante, os Estados Unidos não apenas alcançaram a Lua, eles venceram a corrida, provando sua supremacia de forma incontestável. Ou, pelo menos, foi essa a história contada. Logo após o triunfo, surgiram as primeiras perguntas. Por que a bandeira parece tremular no vácuo? Por que não há estrelas nas fotos? Por que as sombras parecem inconsistentes? Essas questões, inicialmente sussurradas, deram origem a uma das maiores teorias da conspiração da história. Mas a verdadeira pergunta não é se as imagens são falsas, e sim o que elas representam. Na Guerra Fria, a informação era uma arma. Ambos os lados praticavam a desinformação e o controle narrativo. Por que a União Soviética, o maior rival dos americanos, nunca contestou oficialmente a chegada à Lua? Talvez porque admitir a derrota fosse devastador. Ou talvez porque, no jogo de espionagem e propaganda, o silêncio também é uma arma. A verdade, naquele contexto, nem sempre era o objetivo. O objetivo era vencer. No final, talvez a pergunta errada seja: o homem realmente foi à Lua? Talvez a pergunta certa seja: o que precisava ser verdade naquele momento histórico?
A Guerra Fria não foi apenas uma disputa por territórios ou armas. Foi uma batalha por corações e mentes. Vencer a narrativa era tão importante quanto vencer uma guerra real. A chegada à Lua, transmitida ao vivo para bilhões, foi a vitória narrativa definitiva. Não importava se havia imperfeições nas imagens ou segredos nos arquivos. O que importava era a percepção global de que os Estados Unidos haviam alcançado o impossível. A maior conquista da Apollo 11 talvez não tenha sido pisar na Lua, mas sim conquistar a mente das pessoas, solidificando a imagem da América como líder do futuro. A corrida espacial terminou sem um único tiro disparado entre as superpotências, mas deixou marcas profundas na ciência, na política e, crucialmente, na forma como acreditamos naquilo que vemos. A Lua continua lá silenciosa e indiferente, um espelho das nossas maiores ambições e dos nossos maiores medos. Ela nos lembra que, às vezes, a história não é apenas o que aconteceu, mas a história que escolhemos contar. Uma vitória invisível, travada não no campo de batalha, mas na tela da televisão e no imaginário coletivo. Se este documentário te fez pensar, questionar ou enxergar a história sob uma nova perspectiva, curta o vídeo e compartilhe com quem gosta de história e geopolítica. E inscreva-se no canal para mais investigações profundas como esta. Porque entender o passado, com todas as suas complexidades e segredos, é a única forma de não ser enganado no futuro. Obrigado por assistir.